Fala, meu amigo Jorge Luiz. Parabéns pelo seu programa aí, Proseando com Jorge Luiz. Parabéns, meu irmão. Sucesso, viu? Um abraço. Olá, pessoal. Beto Ribeiro com vocês. Tô passando para lembrar do Proseando com Jorge Luiz. É sucesso já. Jorge, parabéns. É uma grande contribuição que você tá dando para Serrana. Um forte abraço, meu irmão. Olá, povo de Serrana. Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Espero que tenha sido maravilhosa. Hoje, mais um programa Proseando com Jorge Luiz. Graças a Deus, nosso quarto programa já, né? Começamos o primeiro, segundo, terceiro. Trouxemos aí o primeiro programa, o Amélio Valdevite. Segundo programa, trouxemos o Grande Quinito. Quarto programa, Valério Galante, amigão da gente. E hoje mais um convidado, aliás, uma convidada, a primeira mulher no nosso programa. Até que enfim apareceu uma mulher, né, Dario? A nossa convidada de hoje, Iveta Santana Lemos. Oi, Jorge, bom dia. Obrigado por ter vindo, Iveta. Eu é que agradeço por ter sido convidada. Para mim é uma honra muito grande. Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Vamos ter uns 2 dedos de prosa, né? Proseando com o Jorge Luiz. Vamos prosear um pouquinho? Se for para prosear o tanto que a gente gosta de prosear, vai um dia e uma noite, né? Vai um dia e uma noite, Iveta, sem repetir o assunto. Mas seu programa é ótimo. Tem sido um destaque muito grande. A população está apreciando muito e vai ser só sucesso, viu? Que gostoso ouvir. É só sucesso. Vindo de porque você. É uma iniciativa sua e você é muito criativo. Obrigado. Junto com os meninos aí. Então, é só esperar mesmo sucesso e vai ser... Não querendo te comparar, mas vai ser o Rolando Boldrin de Serrana. Oh, quem me dera, Iveta. É verdade. Sou sincera. Essa criatividade eu devo muito ao Dario e o Tarcísio, que estão aí atrás das câmeras aí. Esses dois aí são fera, viu? Devo muito a eles. Mas que bom, né? A parceria, né? Graças a Deus. Ninguém constrói nada praticamente sozinho. Né? Tem que ter parceria. Você passou pelas mãos do Tarcísio, né? Nosso maquiador. Tô sem maquiagem nenhuma. Ele fez um curso por correspondência. Da próxima vez vou pedir para ele fazer maquiagem em mim. Isso, você não vai se arrepender, não. Evita, quantos anos de Serrana já? 37 anos. 37 anos, passou rápido, né? Eu mudei para cá em 1988. Eu mudei muito na minha vida, né? Porque eu trabalhava no antigo Banespa e sempre a gente era transferido, né? E eu vim de Cravinhos para cá. De Cravinhos? Primeira história foi assim, foi em Riolândia, né? Riolândia, que nem achava no mapa porque chamava Viadinho do Porto. Bom, peraí. Você era de Frutal. Eu sou de Frutal. Aí você passou no concurso do Banespa? Não. Eu passei no concurso, morava em Uberaba. Uberaba. De Uberaba fui para Riolândia. Foi onde te jogaram, vamos falar assim. Nossa, vamos falar assim, te jogaram. Tinha 4 mil habitantes, incluindo a zona rural. Aí de Riolândia fiquei 9 anos e voltei para Uberaba. 9 anos em Riolândia, voltou para Uberaba. De Uberaba fiquei 4 anos e fui transferido para Cravinhos. Cravinhos. De Uberaba para Cravinhos. Fiquei 2 anos em Cravinhos. E o Banespa, só cortando seu assunto, o Banespa era Banco do Estado de São Paulo. Banco do Estado de São Paulo. Tinha em Minas. Ah, tá. Em Juiz de Fora, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu não sabia. Bom, aí você veio para Cravinhos. Eu vim para Cravinhos, fiquei apenas 2 anos. 2 anos. Aí, quando me transferiram para Serrana, deram 3 opções. Brodowski, Cajuru ou Serrana. E assim, por uma intuição minha, pensei, vou mudar para Serrana e não vou sair dessa cidade mais. Porque estou cansado de mudar, meus filhos reclamavam que não tinha amigos de infância, né? Sim. E aqui eles tiveram os amigos de adolescência que são amigos até hoje. Que bom, Iveta. Tem um grupo de amigos muito bons. Gosta de Serrana? Amam, nós amamos Serrana. Virou serranense?
Virei serranense com muito gosto, de coração. E não ganhou o título de cidadão serranense ainda, né? Não, mas não precisa disso, não. Mas precisa sim. A Câmara Municipal, eu estou pedindo aí para vocês. Reconheça a Evita como serranense, tá? Um título vai fazer muito bem para ela. De coração já sou serranense. Que bom, Evita. Né? Eu amo Serrana, eu amo. Ajudou tanta gente nessa cidade que eu sei. Tá? Essas coisas a gente nem comenta, né? Mas eu sei, né? Eu sei quanto você ajudou pessoas de Serrana. Faz com prazer, né? Tem gente que te considera uma mãe até hoje. Tem muitas até pessoas. Uma irmã de coração, porque pela idade. Irmã de coração, você sabe que eu tenho umas amigas que nós somos, e amigos também. E como você, por exemplo. Obrigado. Muitas irmãs de coração. Eu tenho amizades verdadeiras mesmo. Posso citar a Norma? A Norma. A sua amiga? A Norma. Não é Norma o nome dela? Não, é Elza. Elza. Irmã da Norma. Isso. Elza Bertolini. Isso. Muito, é irmã de coração e tem uma coincidência muito grande. Nós nascemos no mesmo dia. Você tá brincando? Nós duas nascemos no mesmo dia, 26 de outubro. Aniversário junto. Economiza o bolo. E tem as pessoas que são de Serrana, a Lena Bertolini. Né? Com a Rosa, irmã dela. Tenho a Simone Duchini, que é de Cravinhos, mas hoje é serranense também, de coração. A Vera Bueno. A Vera Bueno trabalhou muitos anos na loja, fazendo propaganda sem querer. Trabalhou muitos anos na loja do Genival. Não, ele faz propaganda com a gente aqui. Ele tá em casa. Trabalhou muitos anos na loja do Genival. Ela é uma irmã de coração. Porque a gente sabe, Jorge, que as pessoas são nossos irmãos de coração e não apenas amigos, quando você passa dificuldades na vida. Sim. Quando você passa dificuldades e essas pessoas não te abandonam, né? E procuram te ajudar. Esses são os verdadeiros irmãos de coração. Não são só de sangue, né, Vitor? Não. Às vezes eles têm... minha família me perdoa, porque minha família toda vai ver isso aqui. Olha que é muita gente, hein? Sim. Todos vão ver esse programa. Mas eu tenho irmãs de coração que fizeram por mim, me abraçaram nos momentos mais difíceis. Você também, Obrigado. uma pessoa que me ajudou muito. Porque ajudar não é apenas você ajudar materialmente. Não. É ajudar com palavras. Vamos, levanta, ergue a cabeça, sai desse marasmo. Você é guerreira, você é forte. Então, eu tenho realmente amigas e amigos que nós temos elos mais fortes do que eu com meus irmãos. Sim. Eu tenho uma consideração muito grande, viu? E todo serranense, né? Tudo aqui em Serrana, você conseguiu usar Serranense. Serranenses. Eu tenho muita amizade, muito mesmo. Eu trabalhei 33 anos no Banespa. Aqui eu acho que eu trabalhei... Eu não sei quantos anos eu trabalhei aqui em Serrana. 37 anos. 37. Não, 37. Eu aposentei faz 20, trabalhei 17. 17 anos. Né? Então eu conheço gente demais. Porque eu era igual relações públicas lá no banco. Um dia um colega do banco falou para mim: você está fazendo isso aqui de instituição de caridade? Isso aqui não é um banco, aqui corre dinheiro. Porque eu gostava muito mesmo de ajudar as pessoas que tinham dificuldades, né? Caixa eletrônico, quando surgiu ali. Então eu tenho uma história grande para contar. Da minha vida. Conseguiu muitos amigos, né, Elita? Muitos amigos. O Jorge era impressionante, que tinha aqueles aposentados que moravam ali perto daquela ponte que vai para Altinópolis. Sim. Um dia um senhor chegou e eu fiquei muito emocionada, porque no mês anterior eu tinha ajudado ele não recebia aposentadoria. Naquele tempo era diferente. Eu mesmo liguei no INSS em Ribeirão. Sim. E falei todos os detalhes que precisava e liberaram o pagamento dele. E ele ficou tão grato que quando foi no outro mês, no próximo pagamento dele, ele falou: trouxe um presente para a senhora.
Era dois chuchu. Mas eu emocionei que aquilo para ele era uma coisa muito importante, porque ele plantou, ele cultivou, aquilo ali era um alimento, né? E eu fiquei emocionada com a simplicidade dele, com o carinho dele, né? Mas é de emocionar. Eu fiquei emocionada, porque ele trouxe assim, embrulhadinho, tão arrumadinho, sabe, um presente. Pensou, nossa, eu adoro chuchu, adivinhou meu gosto, viu? Mesmo muito obrigado. Se não gostasse, né, Vitor? Nossa! Não tem como você não aceitar um presente desse. E assim foi. A pessoa levava ovos, ou levava, uma vez lá em Riolândia, uma senhora carregou no ombro uma lata dessas de 20 litros, sei, cheia de terra, com uma planta, com uma samambaia muito bonita, e pôs perto da minha mesa. Né? Aí o gerente não gostou, não. Não, essa lata velha não pode ficar aqui. Falei, não, eu vou comprar um vaso, deixa aqui só mais um pouquinho para essa mulher ver. Ela carregou de longe, né? Coitada. Mas... Em agradecimento, né? Em agradecimento, né? Eu sempre fui muito... de conversar muito, né? Imagina, eu não conheço. Eu converso muito. Bom, só te cortando um pouquinho, não tem como lembrar da Iveta sem lembrar do Banespa e o Trem Bom Lanches, né? Foi quando meus filhos estudavam, meus filhos têm diferença 1 ano cada um. Então, quando era mamadeira, era 3 mamadeiras, era 3 fraldas para 3 crianças, com as fraldas de pano. Sim. E depois, quando foram estudar, os 3 morando fora, né? A Renata ainda mais fácil, porque ela estudava na USP em Ribeirão, mas ela fazia uma faculdade lá em outra faculdade de Ribeirão. Aí eu me vi assim, o dinheiro estava curto. Aí falei, vamos fazer uma lanchonete aqui no terreno aqui de casa. Aí criamos o Trem Bom, sabe? E muitas pessoas até recebi críticas negativas. Aí não vai dar certo. Essa rua não tem movimento para ter lanchonete, não. Falei, não, o que faz o movimento são os donos. E eu vou fazer do bom e do melhor. Né? Comecei com comida mineira e deu certo. Torresmo, leitão pururuca, e deu muito certo. Não tinha como não dar certo, né, Vitor? Quem não gosta de torresminho com a mandioquinha cozida? E um ambiente agradável, né? Era um ambiente familiar, ia criançada. Aí quando tinha música ao vivo, a gente ficava até de madrugada, sabe? Teve pessoas, olha, nunca um conjunto ou uma pessoa que ia lá fazer um show cobrava. Eles falavam assim, não, nós queremos de pagamento, você faça uma picanha na tábua para me levar para minha mulher ou levar para meu filho, sabe? Então eu fui ajudada por muitas pessoas mesmo. Abraçaram a causa, né, Iveta? Deus sempre foi muito generoso comigo. Apesar dos percalços, dos obstáculos, eu sempre encontrei amigos no meu caminho, muitos amigos. Graças a Deus. Quantos anos de Trem Bom Lanche? 3 anos? Não, foi 8 anos. 8 anos. 8. Iveta, vamos falar de outro assunto agora. A sua ligação com Chico Xavier. Eu tive uma ligação com Chico Xavier. Foi a primeira vez que eu morei em Uberaba, foi em 1974. E eu morava perto do Chico, não da casa dele, mas onde eles falavam que era a sopa do Chico, que na realidade era comida mesmo, sabe? E naquela época não existia SUS. Então, mas lá tinha dentista, médico. Mas naquela época eu já tinha lido muitas obras do Chico, principalmente os romances dele, e eu não tive a curiosidade de ir lá naquele espaço. Mas quando foi na segunda vez, aí já estava mais madura, já tinha mais maturidade, já tinha meus filhos, e tive um conhecimento muito grande com o Chico, que começou no centro Mercedes Chaves, que seu Lilito Chaves, o apelido dele, é que levou o jornal espírita Verdade e Luz
para Uberaba. Eu trabalhava lá de manhã, que à tarde eu trabalhava no Banespa. E um dia o Chico entrou no centro, que eu trabalhava das 8 às 10 da manhã aplicando passe. O Chico sentou na cadeira à minha frente para receber o passe. Eu tremi inteirinha. Eu imagino. Eu tremi inteirinha, olhei para o seu Lelito Chaves, né, que ele estava, o presidente estava sentado lá estudando os livros espíritas. Eu falei, seu Lelito, olha aqui. E ele, o que foi, Veta? Que os dois eram muito amigos. Seu Lelito, o Chico Xavier, seu Lelito. E Veta, o que tem? Aí o Chico falou assim, minha irmãzinha, eu preciso de receber um passe. Você acredita? Eu tremia inteirinha, porque ele é uma grande personalidade, ele foi e é sempre. Aí eu apliquei o passe nele, mas eu acho que quem recebeu o passe fui eu. Porque eu fiquei tão leve, que eu não conseguia, quando eu desci, lá em Uberaba é cheio de morro, né? Sim. Então, quando eu fui trabalhar, nossa, eu estava pisando no ar, sabe? E quando ele ia fazer as noites de lançamento dos livros dele, Chico escolhia os centros mais humildes. Olha só. E era naqueles lugares assim que o carro nem chegava, sabe? Tem que ir a pé. E eu fui em muitos lançamentos de livros dele, autografado por ele. Acabou se tornando grande amiga. Ele consultou o meu filho, tem o Tempo Livre de Pica-Pau, Sim. Maurício. Ele consultou o Maurício uma vez, ele conversou muito comigo. Então, eu tive um relacionamento assim, não trabalhei no centro da prece. Sim. Mas eu tive um relacionamento profundo com o Chico. Eu resolvi falar do Chico aqui, porque você teve essa convivência com ele. E o Chico, ele é respeitado em todas as religiões. Claro. Ele é querido por todos. Ô Jorge. Independente dele ser espírita, ele é muito querido por todos, até hoje. Jesus Cristo não deixou nenhuma religião no mundo. Não, realmente não. Ele não falou, segue essa. Não deixou uma igreja, um padre ou um pastor, não. Deixou o cristianismo, o ensinamento do cristianismo, né? E então Deus é um só. Sim. Então eu tenho respeito por todas as religiões. Todas. Por isso que você é tão querida na cidade, né, Iveta? Todas Todo as mundo religiões. gosta de você. Deus é um só, né? Isso todos vão concordar comigo. Então eu tenho respeito por todas as religiões. O Cortez, eu conversei com ele essa semana e ele soube que você ia ser entrevistada. Ele estava falando um negócio que ele sabe alemão. O que é isso? Que ele sabe alemão? Isso. Você sabe alemão? Ler a mão. Alemão. Não sou eu. Ele. A minha mãe se chamava também Iveta. Iveta. E lá, quando eu morei em Cravinhos, eu conheci o Cortez lá, que ele é de Cravinhos, né? Grande coisa. E a gente fazia muito churrasco lá em casa, galinhada. Eu era muito festeira. Eu gosto até hoje. E a minha mãe lia a mão das pessoas. Sim. E era impressionante. A minha mãe era uma pessoa mística, mas muito sábia, muito espiritualizada. Sim. E ela gostava de tomar uma cachaçinha. Ele me contou isso também. Ele foi contar outra coisa dele. Então, desculpa. Essa casa que eu morei lá em Cravinhos, depois de tomarmos toda a cerveja, cachaça, uísque, o Cortese e o Carlinho, que tinha concessionário de veículo. Sim. Aqui, né? Sim. E eles beberam demais e tinha uma cama de casal lá, eles deitaram nessa cama e dormiram. Aí minha mãe fez uma cruz, arrumou as madeirinhas lá não sei aonde, fez uma cruz e pôs em cima deles. E acordaram, eu disse, vocês morreram, vocês já estão no céu. Minha mãe brincava demais. Aí ele contou também que você ajudou na mudança sua para Serrana. Ele quebrou um guarda-roupa seu. Foi um armário de cozinha. Armário? Um armário de cozinha, aqueles de aço. Sei. Passou
Um caminhão passou debaixo de uma árvore e o armário deitou para trás. Ele contou também que ele dava pinga para sua mãe. Então, e não era mais para dar pinga para ela. Então, e sua mãe falou assim, e dava pinga escondido para ela. Nossa, meu filho, você também gosta? Então dá um pouquinho para mim. Nossa, minha mãe foi uma mulher assim, autodidata, né? Sim. Uma poeta, escrevia muito poemas, lia muito, sabe? Foi uma pessoa maravilhosa. Você tocou num assunto, né? Eu não ia tocar nesse assunto aí, mas você tocou. Eu sei que você é escritora, sei que você estudou a linguagem caipira. Estudei. E eu vou te pedir uma coisa. Faz X anos que você não declama. A última vez faz mais de 20 anos, lá na Fundação Cultural, você subiu num palco. É verdade. Vou pedir para você, ao som desse violão magnífico agora, declamar um poema. Declamo. Você faz isso por mim? Por nós? Claro que sim. Você sabe que o certo, pelas regras que eu fiz de teatro, foi mais uma oficina de teatro, né? E eu não pude praticar, porque para o meu pai isso era, naquela época, isso era vulgar. Sei. Eu subi num palco e tal. Mas pela etiqueta do teatro é declamar em pé. Mas eu vou declamar sentada assim. Pode favor. Ser? Por favor. Agora? Agora. É todo seu microfone. Então tá bom. Eu vou declamar um poema caipira, sertanejo. É muito bonito, por sinal. Chama Capelinha do Arraiar. Vocês têm que imaginar que eu sou um homem, gente. Lá na roça, Capelinha, tão simples, pequenininha, mas porém como é bonita. Toda de branca pintada, fica assim numa chapada, lá na Arraiar de Santa Rita. Quando eu era menino, era eu que tocava o sino, com que satisfação. Eu que limpava o altar, lustrava os castiçar e ajudava o capelão. Depois, quando fiquei moço, se a lembro com que arvoroço que vi as festanças chegar, só pra moda as moreninhas, tão faceira, bonitinha, que vinha festar no Arraiar. E dos 20 eu estava beirando, e foi numa festa de São José, quando eu vinha conhecer aquela que haverá de ser um dia minha mulher. E ali na capelinha, onde conheci a Rosinha e garremos a se amar, ali nós dois se casemos para nunca mais se separar. E lá nós batizemos nossos filhos, Juca, Zequinha, Constança, e pro fim veio o Bastião. Mas o que é bom pouco dura, um dia com amargura, um dia não sei por quê, Rosinha caiu doente e ficou ruim para morrer. Eu corri lá na capela, acendi todas as velas, me pus de joelho a rezar e pedi para Santa Rita, com a arma e coração aflito, eu pedi para Rosinha salvar. Eu pedi e prometi de fazer uma festa dessa, igual nunca teve no Arraiar, e fazer com o meu dinheiro uma festança que até desse o que falar. Mas o que é bom um pouco dura. E Rosinha faleceu. De nada adiantou minhas rezas. E Rosinha no caixão, toda de roxa vestida, toda coberta de flor. Foi ali que nós dois se abracemos para nunca mais se encontrar. E palavra de caboclo, eu fiquei como um louco, até perdi minha fé. Nunca mais fui na capela, nunca mais passei por ela, lá eu nunca mais pus meu pé. E assim, passou-se muito dos tempos. E escutando a voz do sino, que eu toquei quando menino, sem querer lembrar das alegrias, das dores,
Mas eu sei que com a Rosinha ainda hei de encontrar e nós vamos se abraçar para nunca mais se separar. Lembrei. A Rosinha. Nossa, é triste. Nossa, que amor é esse com a Rosinha? Evita, obrigado por você ter... Eu tava louco para ouvir um poema seu. Tem diversos poemas, tem outras oportunidades, tem poemas mais clássicos, muito, né? Muito gostoso. Sem de ser ouvir. poema sertanejo, tem clássicos, poemas maravilhosos. E essa linguagem caipira. Que delícia que eu ouvi. Essa linguagem nossa, né? Proseando com o Jorge Luiz. Proseando com o Jorge Luiz. Não é à toa que eu coloquei esse nome. Proseando. Proseando, batendo papo. É uma coisa de roça. Uma coisa de roça, uma coisa nossa. E eu nasci na roça, né, Jorge? Sim. Eu tenho até vergonha, conforme o lugar que eu vou, que eu não ando de escada rolante de jeito nenhum. Ainda? Até hoje? Eu estudei tanto da minha vida, deixei de ser caipira, mas eu acho que caipirismo está no meu sangue. Vai ficar. Porque eu não consigo andar de escada rolante, porque eu tenho medo de altura. Tenho horror. Então eu sou caipira. Ô, gente, essa mineirinha aqui, pouca gente sabe, tá? Ela foi amiga da Vanusa, que foi casada com Antônio Marcos. Vanusa, cantora, que fez tanto sucesso nos anos 60, quando 70. A Vanusa morou em Frutal, nasceu em Frutal. Ela falava que nasceu em Uberaba, mas foi em Frutal que ela nasceu. Nascida em Frutal, onde a Iveta morava. Foram amigas da infância e adolescência. E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. Porque nós éramos muito diferentes, né? Sim. Existia um programa na Rádio Frutal, ela era um pouco mais velha que eu, e ela usava mini saia de verdade, e cantava, tinha um palco, né? Um programa ao vivo, todo domingo, e eu ia para declamar. Declamar. Porque a gente ganhava ingresso de cinema se fizesse versos com com o nome dos patrocinadores do programa. Sim. Essa Rádio Frutal existe até hoje. Existe. Existe. AM. Hoje é FM. Hoje deve ser FM. Faz 50 anos que eu mudei de Frutal, né? E a Vanusa cantava bem demais. Mas a Vanusa era outra turma. Sim. A minha turma, eu quase não tive turma, eu era de uma timidez absoluta. Sim. A freira do colégio que eu estudei, que pediu para meu pai para me fazer essa oficina de teatro, só ela é tão inteligente e tal, me elogiou muito para ganhar meu pai. Ela precisa ficar mais extrovertida, ela é muito tímida. Então a Vanusa era da turma das meninas extrovertidas. E eu das meninas mais calma, mais tímida. Frutal... Mas foi uma grande artista, viu? Frutal deu 3 astros. Vanusa, Carlito, saudoso Carlito, do Carlito Baduí Ronim, e a Iveta. Quem dera, Jorge. Só isso. Quem dera. Se eu tivesse continuado na minha juventude no teatro, que me convidaram para fazer uma peça, Morte e Vida Severina, que é uma peça famosíssima, sim, mas meu pai não aceitava, né? Quando eu era jovem, eu era muito bonita, claro, nós éramos, né? A gente envelhece. Uma vez me convidaram, olha, eu sempre tive relação com o banco. A esposa do gerente do Banco do Brasil me convidou para candidatar a Miss Frutal. Miss? Meu pai falou, mas de jeito nenhum. Isso não é coisa de uma moça decente. Não mais ele, conservador. Eu perdi a oportunidade. Talvez eu tivesse crescido nessa área, né? Teria outra, mas Deus sabe tudo, né? Os desígnios de nossa vida são todos articulados por Deus, né? Sim. E até tem um ditado que fala que cavalo arriado só passa uma vez. Acho que não. Mas foi muito bom ter vindo nesse programa. Deixa eu falar agora, só cortando seu assunto. Você sabe que Serrana tem uma fábrica, alguém que fabrica perfume, né? E muito bom os perfumes. Mesmo? Eu vou em Ribeirão para comprar. Marquinhos. É aqueles perfumes que eles manipulam, né? Sim, o Marquinhos é fora do comum. Os perfumes dele. O Marcos Pereira? Marcos Pereira. Irmão da Diva? Isso. Não. Irmão do João Luiz.
Aí eu pensei que era o Marco Pereira, irmão. Marcos, eu trabalho na Fundação Casa. O Marquinhos, da Fundação. Conheço demais o Marquinhos. A Feelings Aromas é uma marca especializada em perfumes inspirados nas grandes fragrâncias internacionais, com excelente fixação, qualidade e preços acessíveis, tá vendo? Que maravilha! Oferecemos contratipos que surpreendem pela semelhança com os perfumes originais, além de uma linha completa de sprays para ambientes, sabonetes líquidos e difusores. Tudo pensando para proporcionar bem-estar e sofisticação no seu dia a dia. Acompanhe nosso trabalho no Instagram. Tá aqui o Instagram do Marquinhos, @feeling_aromas. Você pode acompanhar o Marquinhos por ali. E Vitor, ele te mandou um presente. Nossa, que chique. Para você. Muito obrigado, Marquinhos. Eu tenho muita amizade com ele, assim, ele trabalha na Casa Cultura, né? Sim. De vez em quando eu vou lá bater papo com ele. E ele te mandou esse presente. Muito obrigada, Marquinhos. Muito obrigado a vocês. É um apoiador cultural nosso. E falando de apoiador cultural, você que tem uma empresa, um comércio, que queira ser um apoiador cultural do nosso programa, que o nosso programa é cultura, gente. É falando de coisa de Serrana, gente de Serrana. Ligue nesse telefone aqui, fale comigo. Também esse outro telefone com o Dario, está aqui na sua tela. Você vai ver que o custo é muito menor do que você imagina. E você vai estar abraçando uma boa causa. Um apoio cultural sensacional. Você pode ter certeza disso. E vai incentivar a gente a trazer mais pessoas aqui para serem entrevistadas, né, Iveta? A maravilha. O programa, graças a Deus, já deu certo. Já deu certo. Todo mundo comentando na cidade. Por onde eu passo, todo mundo brinca. Ô, proseando, ô, proseando. Já pegou. Eu já ouvi falar muito bem. O que eu assisti também gostei muito, sou sincera. Obrigado. Sabe? E vai só crescer com o passar do tempo. É só ascensão agora, né? A gente tenta fazer o melhor, né, Iveta? Mas se a gente não consegue, mas a gente tenta fazer. Mas tá ótimo. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa, porque Serrana merece ficar na história. E isso daqui a alguns anos ou décadas vai ser uma história de Serrana. É o nosso intento. Tá? Pode ficar tranquilos. Já temos muitos convidados aí já na agenda, graças a Deus. Que ótimo. Todo mundo querendo vir. Tá uma fila já, graças a Deus, né? Isso não vai faltar, Jorge. Não vai faltar que isso Serrana, é bom. Serrana tem muita gente boa, tem muita história para contar. Sim. Tem pessoas muito humildes aí, que tem muita história. E é o que a gente quer extrair dessas pessoas, deixar registrado. É verdade. Tantas histórias com Serrana, desde adolescência, de criança. Pessoas aí que estão nos 80 anos, 90, 70, que tem muita coisa para contar de quando era criança, como era Serrana. Antigamente chamava Serraninha, né? Serrinha. Serrinha. Até 49 foi Serrinha. Aí, como historiador, mais ou menos eu sei um pouquinho. E depois virou... Antigamente chamava Serrinha de dentro e Serrinha de fora. Tem todas essas curiosidades aí. No nosso grupo a gente explica essas coisas. Tá ótimo, Jorge. Estou muito feliz por vocês me convidarem. E só tenho a agradecer por fazer parte da história de Serrana. Imagine, Vitor. Porque eu amo Serrana, eu amo serranenses. E meus filhos já falaram, eu mudar daqui, fica sozinha nessa casa, está ficando de idade. Eu não me sinto com de idade, eu me sinto jovem. Meu espírito é jovem, meu espírito é jovem. Tá certinha. E eu agradeço muito a você por me causar esse momento delicioso de eu poder declamar um poema que há 25 anos eu não declamava. Um poema, a última vez foi em 2000, lá na Casa da Cultura. Agradeço muito a vocês, tá? Não, ainda vamos conversar um pouquinho ainda. Eu pensei que estava encerrando. Eu pensando que estava encerrando o programa. Quantos poemas você fez até hoje, Vitor? Tem noção?
Não tenho noção. Mas eu queria falar, se você me permitir, Claro. como que eu aprendi a declamar, né? Porque eu estudava no colégio das Irmãs Salvatorianas e tive uma colega de sala que falava tanto em serrana. Falava, ai, meu pai é médico em Serrana, ai, eu já morei em Serrana. E então, desculpa, eu pensava assim, nossa, Serrana deve ser o fim do mundo. Olha como o mundo é. Aí, a Thelma é filha do Dr. Geraldo Reis, que foi um médico muitos anos aqui em Serrana, né? Geraldo e da Lili, né? Da Lili. A Lili acabou mudando para Frutal por causa da Thelma, e ela dava aula de piano. E a Lili, só cortando seu assunto, o nome dela foi dado à Fundação Cultural de Serrana. Pois eu não sabia. Tá lá o nome dela em cima na placa. Uma mulher, uma artista. Uma mulher de uma cultura imensa. É uma família de pessoas de muita cultura. Aí, quando saiu os cursos nesse colégio de freira, que era muito rígido, mas cursos para pintura, em tecidos, pintura na tela, pintura a óleo. E uma freira, que era diretora, conversou comigo se eu não queria fazer a oficina de teatro, por causa da minha timidez. Eu fazia trabalhos lindos, sabe? Escrevia muito bem, mas era muito tímida. E fiz a oficina de teatro. A professora era minha colega de sala, a Thelma mesmo, a filha do Dr. Geraldo. E eu optei por poemas. Tanto sertanejos, né, o caipira, como os poemas clássicos. Sim. Então, olha onde que eu vim parar. Eu falava, Serrana deve ser o fim do mundo, estou aqui. Vim para Serrana. E depois disso a gente se encontrou lá em Frutal, que ela mora em Frutal até hoje. Ela mora em Frutal? Mora em Frutal. Fui na casa dela, ela foi minha madrinha de casamento. Nossa amizade muito grande. Que bom, Iveta. E eu me especializei mesmo em poemas. E falava poema na Rádio Frutal. Ah, falava lá, declamava lá. Sempre quando era alguma data comemorativa, eu declamava poemas. E escrevi muitos poemas, sabe? Mas eu preciso colocar isso no papel. Tinha que lançar isso aí, fazer um livro, né? Preciso escrever, pretendo fazer um livro, sim. Já estou escrevendo, mas assim, de crônicas. E o pai da Thelma foi um excelente médico em Serrana, ajudou muita gente. Tem um nome de rua. Tem, né? A Rua da Lotérica lá, por exemplo, com a Vicente Paula Lima, Dr. Geraldo Reis. E a mulher dele, ele tocava violão. Inclusive o Valério falou para mim esses dias que ele era parente do Dilermando Reis. Meu Deus. Pensou? Não, olha bem de quem ele era parente. Por isso esse dom artístico que ele tinha maravilhoso. E a dona Lili tocava piano, acordeão maravilhosamente bem. Uma mulher maravilhosa, de uma cultura, de uma doçura imensa. Salvo engano, eles vieram do Rio de Janeiro, eram cariocas. Isso, assim, eu não sei o princípio. Sei que daqui de Serrana, e que eles moraram algum tempo em Ribeirão Preto, né? Sim. Foi o que eu fiquei sabendo. Mas a gente teve laços profundos, inclusive o Dr. Geraldo, quando ficou muito de idade, doente, ele teve uns problemas de saúde, ele foi ficar na casa da Thelma uns tempos. Eu o conheci lá, conheci pessoalmente. E conheci muitos irmãos da Thelma, muitos filhos do Dr. Geraldo, a Suami, Pedro Paulo foi casado com a Cecília aqui, Cecília do Bem, né? Cecília é irmã da Regina do Bem. Sim. O Gerson? O Gerson eu não conhecia. Não conheceu. Era filho também. Vou te falar uma coisa que você já leu muito essa frase, já ouviu muito. Nada é por acaso, Iveta. Não existe acaso, né? Não existe.
Não existe acaso. Você nem sonhava, você achava que Serrana era o fim do mundo. Achava que era o fim do mundo, e quando me deram 3 cidades para escolher, me bateu. Serrana, onde a Thelma falava tanto, Dr. Geraldo Reis. Serrana, eu quero morar em Serrana. Sai de Serrana hoje? De jeito nenhum. É lá na rua São Pedro, até o fim dos meus dias. Se Deus quiser. Vai pro cemitério se alguém te levar ainda, né? Senão fica ali. Não segura na porta do cemitério. Não, aqui eu não vou entrar. Gente, eu ficaria por horas conversando com essa mulher maravilhosa. Obrigado. Mas temos que terminar o programa. Espero que tenham gostado. A Iveta, grande amiga da gente. Muita gente conhece ela em Serrana e adora a Iveta. Iveta, suas considerações, por favor? Olha, eu tenho assim, um enorme agradecimento, uma gratidão eterna por vocês terem me convidado. Eu estou muito feliz, que não tem nem palavras para expressar. Estou muito feliz. Bateu no meu peito assim, muito grande, quando falou que eu iria participar do programa. Nossa, eu fiquei preocupada a princípio se eu ia lembrar dos poemas. Mas só tenho a agradecer, muita consideração por vocês, por todos vocês. E continue firme, que esse programa vai longe. É igual eu te falei. Um programa aqui vai ser uma réplica do Rolando Boldrin, tá? Muito obrigada. Então, para todos, um bom dia. Eu já nem sei se é tarde, mais boa tarde. Uma boa semana, né? Uma ótima semana, com muita alegria, muita felicidade e saúde e paz. Amém. Tá? Vita, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado os convites. Tá? Muito obrigada, eu digo. E por aqui a gente fica. Mais um programa terminou com a graça de Deus. E até a semana que vem, gente, com um novo convidado, que ainda não sei quem que é, a diretoria tá programando aí, não falou nada ainda, né? Mas até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Proseando com Jorge Luiz. Até lá!